Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos ler também na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5. Hebreus 5, versículos de 11 a 14. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E, por fim, primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos de 7 a 8. 1 Timóteo 4, 7 a 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós queremos rogar que o teu Espírito sopre sobre a tua palavra mais uma vez, para que ela se torne viva, para que ela venha operar nas nossas vidas, para que ela venha limpar, lavar, edificar, separar, preparar-nos para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra, como instrumentos teus. Senhor, usa a tua palavra agora, nós te pedimos. Rogamos que o teu Espírito esteja com aquele que fala, com aqueles que ouvem, com os instrumentos e os meios usados para a transmissão. Que tu possas presidir sobre tudo e sobre todos. E que, Senhor, a glória seja tua. Que o teu coração seja satisfeito pela obra que o teu Espírito faz, Senhor, para a glória do teu nome. Nós encomendamos esses momentos nas tuas mãos, Senhor,
Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Nós anteriormente falamos sobre Nicodemos, numa mensagem anterior, 2 semanas atrás, eu creio, sobre esse mesmo tema, a vida cristã, natureza, crescimento e plenitude. Nós falamos sobre como Nicodemos viu o Senhor, foi atraído pelo Senhor, e ele encontrou-se com o Senhor, e o Senhor, no diálogo que teve com ele, revelou a Nicodemos algo muito importante. Ele falou a Nicodemos sobre o novo nascimento. Ao dizer isso a Nicodemos, o Senhor estava deixando muito claro algumas coisas. Ele estava dizendo claramente que o homem natural, o homem na condição que ele veio a esse mundo, na sua condição natural, ele não pode ser reformado, melhorado ou aperfeiçoado aos olhos de Deus. O caminho para um homem ser transformado diante de Deus é o caminho do novo nascimento. É o caminho de receber uma vida que ele não tinha antes, para viver por meio dessa vida. Somente essa vida nova, que é dada no novo nascimento, capacita o homem a ver o reino e a entrar no reino de Deus. A realidade espiritual do reino de Deus, ela só pode ser percebida e ela só pode ser apropriada, experimentada por aqueles que nasceram de novo. Então, o novo nascimento representa receber uma vida diferente daquela vida que nós recebemos dos nossos pais, segundo a carne. Todos nós temos essa vida, mas nascer de novo, aos olhos de Deus, significa receber uma nova vida. Essa vida, ela tem as suas características próprias, seus movimentos próprios, a sua lógica própria. Seu comportamento, conforme ilustrado pelo Senhor em João 3, é como o do vento, que sopra onde quer. Nós não sabemos direito de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esses poucos versículos, eles que foram ditos pelo Senhor Jesus a Nicodemos, eles contêm muita verdade concentrada. Essas verdades foram posteriormente, ao longo das epístolas de Paulo, de Pedro, de João. Esse conteúdo ele foi esmiuçado, ele foi aberto nas suas múltiplas aplicações e desdobramentos pelos apóstolos do Senhor. Então, eles têm um intento muito claro, irmãos, de deixar evidente para nós que o novo nascimento, ele não é, ao entrarmos na vida cristã, nós não entramos por meio da nossa mente, nós não experimentamos o cristianismo como uma coisa mental, como algo que eu entendi, um conjunto de verdades, filosofias e práticas, que eu entendi com a minha mente e que eu julguei apropriado. O cristianismo também não é uma experiência emocional, um impacto forte, que cativou as minhas emoções, que me levou às lágrimas, que me levou ao júbilo, enfim. Essa não é a essência da experiência cristã. Também não é uma resolução da vontade, uma decisão humana, a partir da qual um homem decide dar um novo rumo à sua vida, fazer coisas diferentes. Todos esses elementos podem estar envolvidos na experiência do novo nascimento, mas não são a sua essência. O novo nascimento não é algo mental, não é algo emocional, não é algo da vontade.
apenas. Acima de tudo, ele é um nascimento espiritual, uma nova vida que veio habitar no nosso interior. Isso é o novo nascimento. Um cristão, portanto, é alguém que recebeu a vida de Cristo no seu espírito e que começou a aprender a viver por meio dessa vida. Adão, na história da criação, lá no Gênesis, nós vemos que Adão não comeu o fruto da árvore da vida que estava disponível no Jardim do Éden. Havia um outro fruto que era proibido ao homem inicialmente, e este fruto Adão comeu. Esse era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali nós vemos que Adão escolheu desenvolver as suas próprias capacidades humanas, a parte de Deus. Ou seja, ele não comeu da árvore da vida, ele não recebeu em si a vida de Deus, e ele comeu o fruto que levaria à hipercapacitação da sua alma, da sua mente, da sua vontade, das suas emoções. Por causa disso, Adão caiu numa condição chamada de pecado. E aqui nós vemos a essência do pecado. Muitos entendem o pecado como as coisas horrorosas que as pessoas podem fazer. Aquelas coisas mais bárbaras, brutais, escandalosas. Agressões. Enfim. Na verdade, a essência do pecado é a independência do homem para com Deus. A inexistência de uma relação do homem com Deus. De uma relação de dependência. De uma relação de vida. É uma autonomia do homem em relação a Deus. O homem age, pensa, decide, planeja, baseado simplesmente no seu conhecimento, no seu desejo, no seu querer, na sua emoção, ou seja, no que ele gosta, no que ele não gosta. Essa condição humana se chama pecado. E foi nisso que Adão caiu. Adão foi expulso do jardim e perdeu a comunhão que tinha com Deus. No entanto, nós sabemos que a árvore da vida ela foi disponibilizada ao homem novamente. Agora, com o homem pecador, a árvore da vida não podia ser apenas um fruto. Agora havia necessidade de perdão para os pecados do homem. Havia necessidade de redenção pelo sangue. E por isso, aquela árvore da vida se tornou a cruz do Calvário. E lá na cruz, o Filho de Deus, que veio em carne ao mundo, ofereceu a sua vida sem pecado, como preço pago para remir o nosso pecado, para comprar as nossas vidas, para nos salvar. Ele fez isso na cruz. Mas ele não apenas deu a sua vida na morte, porque ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ao ascender aos céus, ele enviou o seu Espírito. E é esse Espírito que nos comunica a sua vida. Portanto, nós não apenas recebemos o maravilhoso perdão dos nossos pecados, mas nós recebemos também a sua vida ressurreta. E devemos viver por meio dessa vida. A pergunta que nós fizemos na outra vez foi essa: você já recebeu essa vida? Talvez haja entre os nossos ouvintes aqueles que ainda não receberam. Para esses eu digo, essa é
a pergunta mais importante que um homem pode responder na sua existência. Não se trata de você ter recebido alguma herança importante, cultural, filosófica. Não se trata de você ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Não se trata de você ser um santo ou um pecador, alguém que já fez muitas coisas ou nenhuma coisa. A pergunta mais importante que um homem tem que responder nesta vida é se ele já recebeu a vida eterna, se ele já nasceu de novo. Se você nasceu só uma vez, você precisa nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. E você, cristão? Você conhece essa vida que lhe foi dada? Você tem experimentado essa vida que você recebeu? De fato, certamente você conhece a vida humana. Você sabe, por exemplo, que o seu corpo, ele tem aqueles 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Essas 5 funções são maravilhosas. Deus criou o homem com essas funções. Nós as usamos todo dia, todo momento. Mas será que é só isso? Além disso, nós sabemos que também usamos as funções da nossa alma. A nossa alma, ela compreende a mente, as emoções e a vontade. Isso é algo maravilhoso. Todos nós exercitamos isso diariamente. Mas é preciso dizer, irmãos, que tudo isso pertence ao âmbito da vida natural. E o cristão precisa ir além, muito além desse âmbito, dos sentidos do corpo e das funções da alma. Por mais maravilhoso que isso seja, nós precisamos descobrir essa vida que nós recebemos, que está acima de tudo isso. Uma vez colocadas essas coisas a respeito do novo nascimento e da vida que aquele que crê em Cristo recebe no novo nascimento, nós devemos fazer algumas perguntas importantes que nos vão ajudar a entender a natureza dessa vida, o crescimento dessa vida e a plenitude dela em nós. Esse é o nosso objetivo ao estudarmos esse assunto. Então, a primeira pergunta: o que é essa vida que nós recebemos no novo nascimento? O que é essa vida que nós recebemos? Sabemos que essa é a vida de Cristo por meio do Espírito Santo. Se nós abrirmos lá no capítulo 1 de João, nós vamos ver, capítulo 1 de João, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aqui nós vemos, o receberam. Quando nós recebemos essa vida, nós recebemos uma pessoa. A pessoa do Filho de Deus. Todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos a ele. Então, essa vida que nós recebemos no novo nascimento é uma vida pessoal. Ela é uma pessoa. Aquela passagem de Gálatas 2, 19 e 20. Lá Paulo diz: já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Então fica claro, a vida que nós recebemos é a vida do próprio Senhor Jesus. Ele veio viver em nós. Isso parece muito básico e fundamental, mas eu quero estabelecer esses fundamentos, porque existem algumas consequências importantes que nem sempre nós estamos conscientes delas. Em João 14, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos de 16 a 20, o Senhor diz assim, João 14, versículos 16 a 20, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador? Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habitava com aqueles discípulos naquele momento, enquanto o Senhor Jesus estava na terra. Mas quando o Senhor fosse até a cruz, pagar o preço dos nossos pecados, e depois ressuscitasse, fosse exaltado à destra da majestade nas alturas, e enviasse o Espírito Santo, então esse Espírito enviado não apenas habitaria com eles, mas estaria neles, dentro deles. Versículo seguinte, versículo 18, não os deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Versículo 20, pulando 1, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Veja só, o Senhor vai enviar o Espírito Santo, e já enviou, no Pentecostes o Espírito veio, e desde então ele está habitando. E esse Espírito significa que a vida de Cristo foi trazida pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Então, mais uma vez, eu gostaria de insistir. A vida cristã é um novo nascimento, que significa o receber uma vida. E essa vida não é outra senão a vida do Filho de Deus, a vida do Senhor Jesus, que vem habitar em nós por meio do Espírito Santo. Portanto, eu gostaria que ficasse claro. O novo nascimento, a vida que nós recebemos, não é uma energia, não é um poder, não é uma centelha divina. Muitas filosofias e religiões dizem que o homem ele precisa ter aquela chama interior acesa para entrar em contato com o divino. Meus irmãos, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que nós, para nos reconciliarmos com Deus, necessitamos nos arrepender dos nossos pecados e crer naquele que Deus enviou para morrer por nós na cruz. E assim, quando assim fazemos, nós recebemos a vida dele próprio. Não é nenhuma centelha que se acende lá dentro, como se já tivéssemos algo em nós. Não. Nós nada temos na nossa condição pecaminosa. Mas quando nós confessamos ao Senhor, quando nós o recebemos, o Espírito Santo traz a vida de Cristo, que é uma vida pessoal, para habitar em nós. Isso é a vida cristã. No novo nascimento, uma pessoa veio morar em você. Será que você entende isso? Todos nós sabemos o que é conviver com uma pessoa. Vivemos em família, convivemos com pessoas, muitas vezes bem diferentes de nós. Aqueles que já
foram trabalhar, estudar em outras cidades, tiveram a experiência de conviver com outras pessoas num apartamento, num espaço pequeno, às vezes até num quarto dividido. Nós sabemos que conviver com pessoas nem sempre é fácil. Dependendo da pessoa, as dificuldades podem ser maiores ainda. Você já imaginou conviver com uma pessoa dentro de você? Ainda mais quando essa pessoa é muito diferente de você. Esse é o novo nascimento. Alguém veio viver em nós. Há uma pessoa vivendo em nós. Você reconhece essa pessoa, meu irmão? Dentro de você? Você ouve essa pessoa? Você a identifica? O crescimento da vida cristã está diretamente ligado a nós entendermos a habitação dessa pessoa em nós. É ao identificarmos essa pessoa que nós crescemos na nossa vida cristã. Como nós precisamos conhecer essa pessoa? O Senhor Jesus é muito diferente de nós. Como é que nós podemos conhecê-lo? Será que isso é uma experiência mística? Será que nós precisamos de alguma visão? Nós conhecemos o Senhor Jesus por meio da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. O Senhor Jesus mesmo disse que essa escritura, a palavra de Deus, não pode falhar. Ali nós vamos encontrar a pessoa do Senhor. Evidentemente que nos 4 evangelhos, nós vamos encontrar o Senhor focado de uma forma muito especial. Por isso, os 4 evangelhos são muito importantes para nós conhecermos o Senhor. Nós devemos conhecer bem esses evangelhos. Mas não é apenas nos 4 evangelhos que o Senhor está. O Senhor está desde o Gênesis, capítulo 1, até o último versículo do Apocalipse. Toda a palavra de Deus, ela revela o Filho de Deus. E, portanto, nós precisamos conhecer as Escrituras. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meu irmão, minha irmã, você tem uma vida dentro de você. Essa vida, ela tem uma dinâmica própria. Ela tem um modo de agir. Você conhece essa vida por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te ajudar. Ela vai esclarecer como é que essa vida se comporta, como é que ela se move, quais são os seus valores, quais são as suas tendências. E a partir disso, essa vida poderá crescer. A partir disso, você vai entender essa vida. A palavra de Deus vai te ajudar. Ela vai esclarecer como essa vida se comporta. Por isso é muito importante, para que essa vida cresça, que nós conheçamos o nosso Senhor na palavra de Deus. Nós precisamos dessa referência. Meus irmãos, de outro modo, sem as Escrituras, nós não iremos entender essa vida que está em nós. Essa vida se move, pensa, fala segundo Cristo. Quando você começa a crescer no conhecimento do Senhor na Bíblia, então você vai começar a entender os movimentos do Espírito Santo dentro de você. Ele se move segundo Cristo. E aí você vai entender como essa vida se comporta e como você pode alinhar a sua vida aos movimentos dessa vida que está em você, para que Cristo viva em você. Segunda pergunta. Onde está essa vida
que recebemos no novo nascimento? Em que lugar do nosso ser essa vida está presente? Será que ela está na minha mente? Será que é uma coisa localizada na minha mentalidade e que, portanto, depende do quanto eu posso compreender, entender? Será que ela está localizada na minha emoção, no meu coração, de forma que eu devo seguir o coração para que essa vida me direcione? Onde está essa vida? No corpo não está, né? Assim, habitando no... Senão nós seríamos super-heróis, quem sabe? Não. Onde está essa vida? Onde é que essa vida foi depositada pelo Espírito Santo? Onde o Espírito está presente em nós, trazendo a realidade da experiência da vida de Cristo. Vamos abrir na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, um texto que certamente os irmãos conhecem. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos que Paulo diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Aqui nós vemos que nós, seres humanos criados por Deus, somos constituídos por três partes: o espírito, a alma e o corpo. Paulo começa com aquilo que é mais interior, o espírito. Depois ele vai para a alma, que é como que o meio-campo. E por fim, ele fala do corpo, que é o aspecto externo. Nós sabemos muito bem que o corpo é a nossa parte material e que ela nos dá consciência do mundo que está ao nosso redor, o mundo material, o mundo físico, né? E é essa parte, o corpo, que tem os 5 sentidos que nós já mencionamos, pelos quais nós entramos em contato, nos apropriamos desse mundo que nos cerca. A parte que está no meio é a alma. A alma é a nossa personalidade e ela nos dá consciência de nós mesmos. Nós nos identificamos como indivíduos. E na nossa alma estão aquelas 3 faculdades que nós já mencionamos: a mente, a capacidade de raciocinar, os sentimentos, né, emoções, e a vontade, ou desejo. A parte mais interna é o espírito. E aqui é que reside a nossa dificuldade, porque essa é a parte mais desconhecida. Ela foi criada para ser habitada pelo Espírito de Deus. É interessante, irmãos, que Deus criou o homem. Deus colocou o homem no jardim do Éden, Adão e Eva. Mas é interessante que o homem não estava completo. Haviam 2 árvores que o homem deveria comer delas para que fosse completo: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há um irmão que diz que o mandamento de proibição a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente não indicava que Deus colocou uma armadilha para o homem. Não. Provavelmente, irmãos, na árvore do conhecimento do bem e do mal, o que há é uma questão de ordem. O homem precisava primeiro comer da árvore da vida, receber a vida de Deus no seu espírito, para depois desenvolver as faculdades da sua alma. E nesse caso,
As faculdades da sua alma seriam desenvolvidas debaixo do controle do Espírito de Deus. E o homem, então, caminharia com Deus, cresceria no conhecimento de Deus, cumpriria o propósito de Deus, sem pecado. Mas, infelizmente, o homem, por desobediência, inverteu a ordem. E com isso, ao comer da árvore do conhecimento, sem ter em si a vida de Deus, o que aconteceu? A sua mente foi grandemente amplificada. Seus sentimentos foram energizados. A sua vontade foi aumentada. A alma ficou hiperdesenvolvida. E aquela parte interna, o espírito, foi completamente sufocada. E isso levou o homem a cair no pecado. O espírito do homem desfaleceu, sufocado pela alma. Quando nós nascemos de novo, o que acontece? Esse espírito é vivificado. Ele estava moribundo, ele estava em estado de coma, como se fosse. Ele estava morto para Deus, incapacitado. Mas quando nós recebemos o Senhor, quando nós cremos nele, o Espírito Santo vivifica este espírito. Romanos 8,16. Lá a palavra de Deus nos diz: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nesse versículo, Paulo identifica claramente o espírito humano do Espírito de Deus. O espírito órgão da nossa humanidade e o Espírito Santo, a pessoa da Trindade. Quando nós cremos no Senhor, quando nós nascemos de novo, isso ocorre porque o Espírito Santo veio habitar em nosso espírito. E aí vem aquele testemunho interior. Nós somos filhos de Deus. Portanto, deve ficar claro, irmãos, que a vida de Cristo que nós recebemos pelo Espírito vem habitar no nosso espírito humano. O lugar onde essa vida está é o nosso espírito. Por que eu digo isso, irmãos? Para que não haja confusão. A vida de Deus não habita na sua mente. Ela quer usar a sua mente. Ela não quer uma mente passiva. Ela quer uma mente ativa, cooperante. Através da mente nós vamos entender, nós vamos guardar, memorizar. Mas não é na mente que essa vida está. Essa vida não está nos nossos sentimentos. O Espírito de Deus quer usar os nossos sentimentos para trazer os sentimentos de Deus, para que os nossos sentimentos se expressem, os sentimentos dele. Mas essa vida não está no nosso sentimento. E ela também não está na nossa vontade própria. No nosso desejo de fazer isso, fazer aquilo, na nossa boa vontade, nas nossas boas ações. Não. Isso ainda é a árvore do conhecimento do bem e do mal, por si própria, independente de Deus. A vida que nós recebemos, a vida de Cristo, ela habita no nosso espírito, no espírito humano. Esse é o lugar onde ela está. Então nós já vimos que vida é essa, é uma vida pessoal, é a pessoa do Filho de Deus pelo Espírito, e nós já vimos aonde essa vida está. Ela está no nosso espírito, não na alma, não na mente, não na emoção, mas ela está no nosso espírito. Terceira pergunta. Como identificar essa vida no nosso espírito? Como é que nós identificamos essa vida? Como é que nós percebemos ela? Essa é uma pergunta muito importante,
porque nós vamos descobrir, pela palavra de Deus, que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida. Mas essa vida nova, ela não elimina a vida velha. Nós tínhamos uma velha maneira de viver, independente de Deus, baseada no nosso conhecimento, baseada nas nossas emoções, afeições, rejeições, na nossa vontade. Nós vivíamos uma vida assim, e agora recebemos uma nova vida. Será que a vida velha foi extirpada? Algumas pessoas dizem isso, que quando nascemos de novo, a vida velha já se foi, não existe mais. Não, irmãos, não é o que a Escritura diz. Vejamos Hebreus 4:12. Epístola aos Hebreus, nós já estivemos lá, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O texto aqui nos fala na divisão da alma e do espírito. Essa é uma questão muito importante. Quando a vida nova de Cristo é recebida, quando nós recebemos essa vida, ela está no nosso espírito. Mas o problema é que nós vivemos uma vida de supremacia da nossa alma. Nós nunca tivemos outra referência. Para nós, era bastante imediato viver segundo o nosso pensamento, calcular os custos das coisas, vantagens, desvantagens, e decidir. Muitas vezes a emoção pesava mais, né? Se nós gostávamos de uma determinada pessoa, não gostávamos, enfim. Tudo isso era a maneira que nós tínhamos para decidir as coisas, para levar adiante a nossa vida. Mas agora surge um outro princípio de vida. E por causa disso, é preciso separar alma e espírito. É preciso identificar claramente a fonte das coisas. Veio da alma? É fruto do meu pensamento apenas? É fruto dos meus sentimentos? É fruto da minha vontade? Ou vem do mais profundo, do espírito? Por isso, é preciso divisão. Quem faz a divisão? A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Já falamos antes. Essa vida é uma vida pessoal. É a vida do Senhor, do nosso Senhor Jesus. Precisamos conhecer sua vida na palavra de Deus, porque essa vida em nós vai se comportar da mesma forma que a vida do Senhor Jesus descrita na palavra de Deus. Aqui nós vemos que para identificarmos essa vida claramente, para percebermos o que é dela, essa palavra não basta estar aqui. Ela precisa descer ao coração, ela precisa cortar. Meus irmãos, a palavra de Deus ela não pode ser uma coisa inofensiva para nós. Ela não pode ser uma coisa apenas cultural, mental. Ela precisa trabalhar conosco. Ela precisa cortar, mostrar. Aqui diz que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui fala em mente e vontade. A alma precisa ser esmiuçada, exposta à luz da palavra de Deus. Senão nós não vamos identificar o que é desta vida que veio morar em nós
e o que é de nós mesmos. É preciso dividir alma e espírito. E esse é um trabalho que a palavra de Deus faz. O nosso espírito já foi vivificado, mas nós estamos muito acostumados a viver segundo a alma. Nós não estamos acostumados a checar as nossas reações, as nossas opiniões. Nós somos muito rápidos. Mas, quando recebemos essa nova fonte de vida, essa nova natureza, essa vida pessoal que habita em nós, nós precisamos checar a origem das coisas. Precisamos pesar o espírito e ver de onde vem. Isso é muito importante. Nós vivemos no automático. Nós reagimos automaticamente às situações. O mundo ao nosso redor, irmãos, ele funciona dessa forma. O mundo, ele é estruturado para funcionar estimulando a velha criação. Todas as coisas que existem nesse mundo. O mundo é um cosmos, é um sistema muito belo. Você sabe que a palavra cosmético, ela vem de cosmos, porque o cosmos é um conjunto harmônico de coisas. O mundo, ele é, aos olhos da vida natural, um cosmos, algo fascinante. O mundo é organizado para nos seduzir, para seduzir o nosso velho homem, a nossa natureza caída, a nossa alma independente. O mundo vive de estimular a nossa alma a viver independentemente, a viver segundo a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nós precisamos entender isso quando nós estamos aí, andando por esse mundo. O mundo apela à velha natureza. O Espírito Santo deseja estimular a nova natureza. Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Se você recebeu a vida de Cristo pelo Espírito, no novo nascimento, você logo vai descobrir que há um conflito em você. É uma verdadeira guerra civil. E eu creio que todo aquele que nasceu de novo já experimentou e tem experimentado isso, dia a dia. No nosso interior há uma guerra civil. Aqui onde diz milita, a carne milita contra o Espírito, na verdade é cobiça. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Tem uma tradução muito interessante. A tradução Rotherham é uma tradução expandida, que ela expande o significado dos termos originais. Eu vou citar esse versículo como o Rotherham traduziu. A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, pois são opostos entre si. Senão, qualquer coisa que vocês desejassem, vocês iriam fazer.
Essa tradução é muito interessante, irmãos, porque ela nos explica esse princípio das duas vidas que existem em nós. A velha natureza e a nova. O velho homem e o novo homem. Antes, nós só tínhamos uma única fonte de vida. E nós vivíamos segundo essa fonte de vida. Era muito simples. Então, nós tínhamos os nossos impulsos, os nossos raciocínios, os nossos planos, e nós os levávamos adiante. Agora, no novo nascimento, surge uma nova fonte de vida. E essa fonte de vida, ela é uma contestação à velha vida. Espero, então, que você perceba, irmão, após o novo nascimento, há dois princípios de vida operando em você: a carne e o espírito. A quem nós estamos respondendo? Qual é a fonte do que nós estamos fazendo? Gálatas 5,13, um pouquinho antes desse trecho que nós lemos, já nos diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Os irmãos não precisam abrir, mas lá em Romanos 13,14, nos fala a mesma coisa. Paulo nos diz outra vez esse mesmo princípio. Porque lá ele diz assim: revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então aqui não dar ocasião à carne, não dar disponibilidade à carne. Isso mostra que quando nós estamos crescendo na vida cristã, essa outra vida está ali. Ela está pronta a se manifestar. Ela tem uma interface com o mundo. Ela pluga muito facilmente as coisas que o mundo oferece. Ela é estimulada muito facilmente pela cultura desse mundo nas suas diversas formas. Então, o cristão precisa entender isso. Há duas fontes, há duas vidas. E nós precisamos viver a nossa vida sempre sondando o nosso coração. A quem nós estamos respondendo? A que tipo de influência nós estamos respondendo? À carne ou ao espírito? Deixe o Senhor sondar o seu coração. Sempre que você estiver diante de uma situação, qualquer que seja, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa mais complexa, pode ser uma coisa trivial, mas pode ser uma grande decisão. Antes de reagir, antes de dizer alguma coisa, antes de tomar uma decisão, eleve o seu coração ao Senhor. Pese tudo o que está acontecendo diante dele. Deixe que o Espírito Santo traga uma impressão ao seu coração. Deixe que a palavra de Deus venha separar direitinho as coisas. Não deixe que a sua emoção salte à frente. Não deixe que a sua mente ágil já traga a resposta. Não deixe que a sua vontade férrea se lance adiante. Sonde. Ou melhor, deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. Deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. Se for necessário esperar, espere. Para que a fonte do seu agir, do seu falar, seja Cristo. Seja a vida do Espírito, no seu espírito, trazendo a experiência de Cristo para a sua vida. Isso é muito importante, irmãos. O poder para fazer isso nos é dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. É Ele em nós que nos capacita a discernir.
Mas nós precisamos olhar para o Senhor, esperar nele, para que então saibamos que a fonte das nossas palavras, das nossas ações, é Cristo, e não a nossa carne. Como nós podemos, a quarta pergunta, como nós podemos exercitar essa vida? Nós lemos lá no início 2 versículos sobre exercício espiritual. Exercício é uma coisa muito interessante, né? Agora, com a pandemia, nós estamos aí com as academias limitadas do seu funcionamento, mas o exercício físico hoje é algo muito valorizado. As pessoas se exercitam, as pessoas vão para a academia, as pessoas vão para a rua, as pessoas fazem esporte. O exercício físico é importante. Contudo, na Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 5, nós lemos esse trecho. O autor de Hebreus está dizendo aos cristãos hebreus que ele queria ir adiante na sua exposição, mas não pôde ir. Temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar, porque vocês são tardios em ouvir. Indolentes, sem interesse, adormecidos, é o sentido original. Eles já deviam ser mestres, o tempo decorrido, o que já tinham ouvido, o que já tinham aprendido. Mas eles precisavam novamente ouvir os rudimentos da palavra de Deus. Eles precisavam de leite. Eram crianças. É normal que o nascido de novo, ao nascer de novo, seja uma criança em Cristo. Mas é muito anormal que, com o passar dos anos, nós continuemos como crianças em Cristo. Isso não é o normal. É preciso comer alimento sólido. Contudo, versículo 14 de Hebreus 5 diz assim: o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Faculdades exercitadas. Esse termo faculdades, o irmão Darby e o irmão Young traduzem por sentidos. E o irmão Rotherham, nessa mesma Bíblia que nós citamos o texto de Hebreus, ele traduz aqui órgãos de percepção. Essas faculdades, então, são os nossos sentidos espirituais, os nossos órgãos de percepção espiritual. Eles são os órgãos do nosso espírito, dessa parte mais interior que nós temos, e que foi vivificada. Como nós temos muito tempo exercitando as funções do corpo, os sentidos do corpo e as faculdades da alma, essas faculdades ficaram desconhecidas, sem uso. Mas agora que nós temos vida, nós precisamos aprender a exercitar essas faculdades. Por isso que o cristianismo não pode ser, primeiramente, um assunto mental, um assunto emocional, um assunto da vontade, um assunto humano. A vida cristã é uma vida espiritual e ela opera a partir do Espírito. E é muito importante que nós exercitemos estas faculdades espirituais. Se nós não exercitarmos, nós vamos permanecer crianças, bebês. Vamos ficar bebendo leite ano após ano. Por isso precisamos exercitar as faculdades espirituais. O texto de Timóteo, 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8.
Lá fala que Paulo recomenda a Timóteo que ele se exercite pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Aqui, o irmão Darby traduz de uma forma mais precisa. Não é que para pouco é proveitoso por um pouco. Isso é muito diferente. Não é que ele é proveitoso para pouco, é que ele por um pouco só é proveitoso. O exercício físico serve só para essa vida aqui, para essa vida que nós vivemos nesse corpo, né? Agora, a piedade para tudo é proveitosa. Porque ela tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, sim, devemos exercitar os nossos corpos. Mas mais ainda, devemos nos exercitar espiritualmente na piedade. O que quer dizer piedade? Eusébia, no grego. Piedade, o sentido da palavra em geral é devoção ao bem. Né? Biblicamente, o irmão Vine, no seu dicionário de palavras do Novo Testamento, ele diz que a piedade é a atitude de estar voltado para Deus, de fazer aquilo que o agrada. Se piedade em geral é devoção ao bem, piedade na Bíblia é devoção ao Senhor. É estar voltado para Ele. É estar sempre com os olhos postos nele. Esse é o exercício espiritual. Isso é o andar no Espírito. E nós precisamos exercitar-nos no nosso espírito. Nós não vamos poder nos estender, mas, e talvez uma outra ocasião a gente possa entrar nisso, mas o nosso espírito, irmão, segundo a palavra de Deus, ele tem 3 funções: a consciência, a intuição e a comunhão. Essas 3 funções do espírito, elas são muito similares às funções da alma. Elas têm um paralelo. Então, por exemplo, a consciência é a primeira coisa que nós conhecemos. Porque quando nós nascemos de novo, foi a consciência que foi tocada. E ela responde ao toque do Espírito Santo. A consciência, ela equivale ao sentimento da nossa alma. Ela é a nossa sensibilidade espiritual. E ela se manifesta aprovando ou reprovando. Está lá em Romanos 2. Em geral, nós começamos a aprender sobre a voz da consciência pelo lado negativo. Nós fazemos alguma coisa e nos sentimos mal. Nós dizemos algo e nos sentimos mal. E aí nós confessamos ao Senhor. E o Senhor nos limpa de todo pecado. E se for necessário, confessamos a outra pessoa, pedimos perdão. E é dessa forma que a consciência se mantém limpa. Essa é a consciência que aprova ou reprova, é a nossa sensibilidade espiritual. E ela deve crescer. Nós devemos crescer na sensibilidade da consciência. E não devemos crescer, pelo contrário, a sensibilidade da nossa alma, ela deve diminuir cada vez mais. A intuição. A intuição tem paralelo com a mente da alma. Só que ela é uma forma de conhecimento que não se origina na mente humana. A intuição pode se usar da mente humana, mas ela não é ligada à nossa mente. Ela é uma informação que vem do nosso espírito. A intuição, ela precisa muito da palavra de Deus. É por causa da palavra de Deus, é através da palavra de Deus, que a intuição vai nos trazer informação espiritual.
Por isso a palavra de Deus é tão importante. E é assim que o Espírito Santo lá no nosso espírito vai, através da intuição, nos trazer a palavra específica, o rema, aquela palavra necessária num momento específico. Essa é a intuição. E por fim, a comunhão. A comunhão corresponde à vontade da alma, o desejo da alma. A comunhão é o desejo do Espírito, porque o Espírito deseja estar continuamente em comunhão conosco. O Espírito, ele tem ciúmes por nós. Ele deseja nós completos para ele. Ele quer que nós estejamos sempre diante do Senhor. Então, o desejo do Espírito é a comunhão. Essas são as três funções do Espírito, do nosso Espírito, habitado pelo Espírito de Deus. Eu gostaria de concluir com um exemplo bastante conhecido, lá no livro de Atos, no capítulo 16. Para que nós tenhamos uma ilustração do funcionamento do Espírito, do nosso Espírito, como aquele que nos conduz, que nos dirige, como aquela vida, a vida de Cristo, que habita em nós e que nos leva adiante. Atos 16, de 6 a 10. Aqui é a segunda viagem apostólica. Paulo está junto com Silas, versículo 6, então, do capítulo 16, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja que belo quadro que o Espírito Santo compõe aqui. E os apóstolos estavam percorrendo a região frígio-gálata. Eles tinham acabado de visitar aquelas igrejas onde Paulo havia estado na sua viagem anterior e estabelecido igrejas, né? A Galácia, né? Antioquia, né? Derbe, Listra, Icônio, aquelas 4 cidades. Eles saíram de lá e dessa vez, ao invés de retornar, eles queriam ir adiante. E estavam no meio daquela região da Ásia Menor, atual Turquia. Eles imaginaram, então, ir em direção à Ásia, a província romana da Ásia, cuja capital era Éfeso. Cidade grande, cidade muito importante, onde certamente haviam muitas almas a serem ganhas para o Evangelho. Paulo e Silas sentiram que aquela deveria ser a direção e tentaram ir para lá. Mas, de alguma forma, o Espírito Santo impediu. Versículo 6. Foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. Irmãos, isso aqui não foi porque a ponte caiu, porque houve um terremoto, uma inundação, não. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. No seu interior, algo testificou contrariamente àquele plano. Nós sabemos que mais tarde, Paulo foi a Éfeso. Paulo residiu 3 anos em Éfeso e teve um ministério muito próspero lá. Mas nesse momento, não era o tempo do Senhor. E aqueles apóstolos foram capazes de identificar no seu espírito que aquele não era o caminho. Eles tentaram ir para o outro lado, na direção norte. O destino era a Bitínia. Tentavam ir. De novo, o Espírito de Jesus não o permitiu.
Provavelmente eles chegaram a caminhar algum pouco. Mas algo lá no interior, de Paulo e de Silas e de Paulo, incomodou ao ponto que eles disseram: não, não podemos ir. O Senhor não está conosco nisso. Então, eles foram em linha reta na direção oeste, em direção ao Mar Egeu. Cidade de Troade. E não é mencionado que foram impedidos. A paz de Deus veio ao coração deles e eles foram a Troade. Lá chegando, sobreveio a Paulo uma visão. E ele viu aquele varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, quando eles foram impedidos, a primeira vez foi pelo Espírito Santo. E a segunda vez foi o Espírito de Jesus. Não é maravilhoso isso? O Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Mas ele não vem falar de si mesmo. Ele não vem expressar a si mesmo. Ele vem trazer a experiência da vida de Cristo para nós. Por isso, esse Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Isso é algo maravilhoso. A vida de Cristo no coração daqueles homens 2 vezes os impediu. Isso se chama a operação da consciência. Eles foram obedientes à voz da consciência. E aí, quando estavam em Troade, veio a intuição, a visão. E nós sabemos que Paulo e Silas foram a Macedônia, foram a Filipos, foram a Colossos, foram a Tessalônica, foram a Bereia, e depois foram adiante a Atenas e a Corinto. E o Senhor esteve com eles. Igrejas foram estabelecidas. Muitos foram trazidos para o Senhor. E aqui nós vemos como funciona essa vida que está dentro do cristão. A vida cristã que se move em nós. Ela usa a consciência. Ela traz revelação pela intuição. E ela se mantém pela comunhão. Essa é uma vida maravilhosa. Queridos irmãos, que o Senhor possa nos levar a exercitar essa vida, a conhecer essa vida maravilhosa. Que o Senhor nos anime a depositarmos mais da palavra de Deus para darmos instrumento a esse Espírito falar conosco. Para esse Espírito revelar a pessoa do Senhor Jesus, para nós vermos o modelo dessa vida, que é Ele. As suas palavras, os seus atos, seus pensamentos. Ele é o modelo dessa vida. E o Espírito Santo quer que a vida de Cristo se manifeste em cada um de nós. Exercitemos o nosso espírito. Não sejamos enganados pela nossa alma, pela vida natural, que sempre se levanta e tenta adquirir o primeiro lugar novamente. Não. Não se trata de destruir a sua alma. Não. A sua alma é importante, meu irmão, minha irmã. A sua mente é importante. Seus sentimentos, sua vontade são importantes. Mas eles precisam estar a serviço do Espírito, a serviço dessa presença interior da vida de Cristo em nós, que vai nos conduzir. Essa vida deve crescer. Nós devemos crescer em entender os movimentos da consciência, nos aprovando ou reprovando. Nós devemos crescer em receber essa inteligência que não vem da mente, que vem da intuição, pela palavra de Deus. Nós devemos crescer no exercício da comunhão,
ou seja, nos recusando a ficar apartados do Senhor e rogando sempre ao Espírito Santo que nos mantenha em comunhão com Ele, ativos na presença dEle, respondendo ao céu, às influências do céu, e não respondendo às influências desse mundo ou às influências da nossa vida carnal. Que o Senhor possa nos encorajar a descobrirmos quão maravilhosa é essa vida que nós recebemos no novo nascimento, a vida do nosso amado Senhor. Ele vive em nós, Ele está em nós, Ele deseja comungar conosco, Ele quer se revelar a nós, Ele quer se expressar a sua vida através de nós. A glória do ser humano é essa, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, para receber a vida de Deus e manifestá-la. Que o Senhor possa nos animar e nos encorajar a explorarmos cada vez mais essa vida que nós recebemos no novo nascimento, e que dessa forma Cristo seja formado em nós. Vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos, porque tu deste a tua vida por nós. Obrigado porque não a deste somente na tua morte, ao pagar o preço da nossa culpa, da nossa independência, da nossa rebeldia, do nosso pecado. Mas tu também deste na tua ressurreição, na tua exaltação, quando enviaste o teu Espírito, para que ele trouxesse essa vida, tua vida maravilhosa, para habitar em nós. Senhor, muito obrigado. Queremos crescer em entender essa vida, em expressar essa vida, em dar lugar a essa vida, para que tu sejas conhecido. Senhor, sê conosco, fortalece-nos para que possamos honrar o teu nome, ao testificar em vida de que tu vives em nós. Obrigado porque tu enviaste o teu Espírito para habitar em nós. Obrigado porque isso não é algo que nós possamos ou devamos produzir, mas o teu Espírito habita em nós e nós queremos cooperar com ele para que essa vida seja expressada em toda a sua beleza, em toda a sua graça, em toda a sua formosura. Ó glória que é sermos coparticipantes da natureza divina. Senhor, te agradecemos e te louvamos. No nome de Jesus, ó Pai. Amém.